Um milionário abandonou seus gêmeos com deficiência na floresta. 21 anos depois, o destino lhes ensina uma lição. Era para ser um segredo enterrado para sempre. Mas o passado não fica em silêncio por muito tempo. Quando dois jovens misteriosos aparecem em sua vida, tudo o que ele construiu começa a desmoronar. Memórias estranhas retornam. Antigas culpas ressurgem. E um objeto prateado muda tudo. O que acontece quando a verdade que você tentou apagar volta, mais forte do que nunca? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. Numa fria manhã de inverno, o vento uivava pelas colinas isoladas fora da cidade. Dentro da clínica médica privada, Victor Langston andava de um lado para o outro no corredor polido, verificando seu relógio caro a cada poucos minutos. Seus passos ecoavam contra as paredes estéreis, enquanto ele se movia como um animal enjaulado. Sr. Langston? O médico apareceu, seu rosto inexpressivo por trás da máscara cirúrgica. A Sra. Rivas deu à luz 2 meninos gêmeos. O coração de Victor disparou. Não de alegria, mas de cálculo. Esta gravidez tinha sido um erro. Uma noite descuidada com sua secretária, Angela Rivas. Ele havia pago generosamente por essa clínica remota, pelo silêncio da equipe. E então? Victor perguntou, endireitando a gravata. O médico hesitou. Talvez o senhor devesse se sentar. Não preciso me sentar. Victor retrucou. Diga-me. Os gêmeos, eles têm certos desafios. Um tem uma perna mal formada, o outro parece ter deficiência auditiva. Victor sentiu o sangue fugir de seu rosto. Sua imagem perfeita, sua reputação impecável. A Langston Holdings não podia se dar ao luxo desse escândalo. Crianças com deficiência, nascidas fora do casamento? Impensável. Na sala de recuperação, Angela embalava seus recém-nascidos, lágrimas escorrendo por suas bochechas pálidas. Quando Victor entrou, ela olhou para ele com esperança nos olhos. Não são lindos, Victor? Ela sussurrou. Victor encarou os pequenos pacotes. A perna de um dos bebês estava visivelmente torcida. O outro parecia perfeito, mas não reagia a sons. Tudo o que ele via eram defeitos, ameaças a tudo o que havia construído. Isso não pode acontecer, Angela, ele disse friamente. Ninguém pode saber. O que você quer dizer? Angela apertou os bebês mais perto. Eles são nossos filhos. Eu vou te sustentar financeiramente, mas essas crianças não podem ser associadas a mim. Sua voz era gelo. Você vai ficar em silêncio, ou vou garantir que você nunca trabalhe novamente. Os soluços de Angela preencheram o quarto enquanto Victor saía para o corredor e chamava seu assistente de maior confiança. Harold, preciso que você cuide de algo. Horas depois, Harold Finch dirigia para o fundo da floresta, um cesto contendo os recém-nascidos ao seu lado. Lágrimas embaçavam sua visão enquanto ele parava o carro. Os gêmeos estavam enrolados em um único cobertor. Uma pulseira de prata com suas iniciais, L e E, colocada ao lado deles. Sinto muito, sussurrou Harold, colocando o cesto sob as raízes de um imenso pinheiro. Suas mãos tremiam enquanto ajustava o cobertor ao redor dos bebês adormecidos. Que Deus nos perdoe. Ao se afastar, o vento frio do inverno carregava os suaves choros de Luca e Elias Langston pela antiga floresta. Naquele momento, quando a luz da aurora começava a iluminar as árvores, raios dourados filtravam-se pelos ramos dos pinheiros. Miriam Reis ajeitou seu cachecol de lã contra o frio do inverno, sua respiração formando pequenas nuvens no ar fresco da manhã. Ao seu lado, seu marido Caleb ajoelhava-se para examinar um pedaço de erva de inverno. Isso vai ajudar no reumatismo da Sra. Wilson, disse ele.
colocando cuidadosamente as folhas em seu cesto de vime. Miriam assentiu, os olhos se enrugando nos cantos. Suas caminhadas matinais para colher ervas eram rituais sagrados, um momento para reunir os remédios da natureza antes de voltarem para sua pequena cabana mais adentro da floresta. Você ouviu isso? Miriam congelou de repente, inclinando a cabeça. Caleb se endireitou, ouvindo. Ouvir o quê? Ali, aquele som. Ela apontou para um enorme pinheiro. Parece choro. O fraco lamento soou novamente, mal audível acima do canto matinal dos pássaros. O casal trocou olhares preocupados antes de se apressarem na direção do som. À medida que se aproximavam do gigante pinheiro, os choros tornavam-se mais claros. Meu Deus! Caleb ofegou, caindo de joelhos ao lado de um cesto encaixado entre as enormes raízes da árvore. Dentro, 2 pequenos bebês se mexiam, seus rostos vermelhos de frio e choro. Um deles tinha uma perna visivelmente deformada. Ambos estavam enrolados em um cobertor que havia ficado úmido com o orvalho da manhã. Eles estão congelando, sussurrou Miriam, imediatamente tirando seu casaco e envolvendo-o ao redor do cesto. Ela notou uma pulseira de prata com as iniciais L e E ao lado deles. Quem deixaria bebês aqui? Caleb verificou seus pulsos. Eles estão vivos, mas fracos. Precisamos aquecê-los. Sem hesitar, Miriam pegou o cesto nos braços. Essas crianças foram destinadas a nós, disse firmemente. Todos esses anos oramos por filhos. Caleb assentiu, compreensão nos olhos. Nossos filhos milagrosos. Naquela noite, a quilômetros de distância, no restaurante mais exclusivo da cidade, Victor Langston ergueu uma taça de champanhe de cristal. Ao seu redor, associados de negócios em ternos caros riam de suas piadas, alheios ao ato sombrio daquela manhã. A liberdade, brindou Victor, seu sorriso nunca alcançando os olhos, e a fechar negócios sem complicações. Os homens brindaram, o lustre do restaurante lançando reflexos semelhantes a diamantes em seus rostos. Victor sentia apenas alívio. A questão estava resolvida. Sua reputação segura. Enquanto isso, na humilde cabana da floresta, aquecida por um fogo crepitante, Miriam embalava os gêmeos em uma cadeira de madeira feita à mão. Caleb havia construído um berço com galhos de pinheiro, forrando-o com cobertores macios. Luca e Elias, sussurrou Miriam, beijando a testa de cada bebê. Nossos meninos preciosos. A cabana, embora simples com seus maços de ervas pendurados nas vigas e móveis feitos à mão, irradiava amor e calor. Tudo o que faltava no frio luxo do mundo de Victor. Anos antes, Miriam sentou-se sozinha nos degraus da agência de adoção, suas esperanças esmagadas como folhas de outono sob a primeira neve do inverno. Caleb segurou seus ombros trêmulos enquanto as palavras da assistente social ecoavam em sua mente. Sinto muito, mas com a idade de vocês, não podemos aprovar a aplicação. Agora, enquanto Miriam observava os gêmeos dormindo pacificamente no berço, aquela lembrança dolorosa parecia um sonho distante. Ela acariciou a bochecha macia de Luca e depois tocou suavemente os cachos de Elias. Nossas preces, sussurrou para Caleb ao entrar no quarto das crianças. Foram atendidas da maneira mais inesperada. Os gêmeos cresceram rapidamente naquele primeiro ano. No segundo aniversário, suas personalidades floresceram como flores silvestres na primavera. Luca, apesar da perna mal formada, era determinado e curioso. Elias era pensativo e observador, seus olhos sempre atentos, aprendendo. Uma manhã, enquanto a luz do sol entrava pelas janelas da cabana, Caleb notou algo que confirmou o que já começavam a suspeitar. Ele se posicionou atrás de Elias e bateu palmas com força. O menino não se virou.
Tentou novamente, desta vez deixando cair uma panela de metal. Nada. Miriam, chamou Caleb suavemente. Ele não consegue ouvir, nem mesmo sons altos. Miriam assentiu, lágrimas enchendo seus olhos. Não de tristeza, mas de uma determinação feroz. Então encontraremos outras maneiras de nos comunicar com ele. Naquela noite, Caleb pegou suas ferramentas de marcenaria. Luca precisa de apoio para a perna, explicou, desenhando esboços à luz de velas. Algo para ajudá-lo a equilibrar-se melhor. A família Reis adaptou-se com amor como guia. Caleb criou uma pequena órtese de madeira que envolvia a perna mal formada de Luca, dando-lhe estabilidade para dar seus primeiros passos trôpegos. O rosto do menino iluminou-se de alegria ao ficar de pé sozinho, com o irmão aplaudindo animadamente ao seu lado. Miriam encontrou livros sobre linguagem de sinais na biblioteca da cidade, praticando todas as noites depois que os meninos dormiam. Logo, sinais simples tornaram-se sua segunda língua. Movimentos de mãos para comer, dormir, amor e família, enchendo a casa com conversas silenciosas. Nas noites quentes, eles se sentavam na varanda, com Caleb batucando ritmos nos corrimões de madeira que Elias podia sentir com as pontas dos dedos. O menino sorria, seu corpo balançando ao ritmo das vibrações que não podia ouvir, mas que sentia com todo o seu ser. A quilômetros de distância, na cidade, Victor Langston cortava a fita de outro arranha-céu que levava seu nome. Câmeras piscavam enquanto ele sorria para os jornais, seu império crescendo mais a cada mês. Contudo, à noite, sozinho em seu apartamento na cobertura, o vazio ecoava por quartos cheios de coisas caras, mas desprovidos de risos ou amor. O segundo aniversário dos gêmeos chegou com uma pequena celebração na cabana da floresta. Bolo caseiro, brinquedos de madeira esculpidos por Caleb e uma família unida não pelo sangue, mas por algo muito mais forte. Mais tarde naquele dia, Victor Langston estava no palco reluzente do Grand Ballroom, recebendo o prêmio de Inovador Empresarial do Ano. Seu sorriso não alcançava os olhos enquanto segurava o pesado troféu de cristal. A Langston Holdings representa o futuro dos negócios éticos, ele disse à plateia, as palavras soando vazias em sua boca. Enquanto os garçons retiravam os pratos de sobremesa e os titãs dos negócios trocavam gentilezas, uma jovem de olhar inteligente se aproximou dele. Sr. Langston, sou Isla Grant, do The Metropolitan Journal. Ela estendeu a mão. Parabéns pelo prêmio. Victor acenou brevemente com a cabeça. Obrigado. Não tenho tempo para entrevistas hoje. Na verdade, Isla continuou, baixando a voz quase a um sussurro. Estou pesquisando uma matéria histórica sobre líderes empresariais que superaram escândalos pessoais. Os dedos de Victor apertaram o copo de champanhe. É mesmo? Sim. Ouvi rumores sobre algo do seu passado. Um escândalo na floresta. Algumas pessoas chamam assim. Seus olhos estudavam atentamente o rosto dele. Quer comentar? A sala de repente pareceu sem ar. Victor colocou o copo na mesa com precisão calculada. Não faço ideia do que você está falando. Agora, se me der licença, tenho outros convidados para atender. Enquanto se afastava, seu coração batia forte contra as costelas. Escândalo na floresta. Essas palavras não deveriam significar nada para ninguém. A quilômetros de distância, sob o dossel de árvores antigas, Luca, de 6 anos, equilibrava-se cuidadosamente em sua perna, com o aparelho, enquanto entregava bagas de sabugueiro secas a Caleb. Assim, papai? Ele perguntou, medindo as bagas escuras em uma tigela de madeira. Perfeito. Caleb assentiu, mexendo uma panela de mel fervente. Você tem o toque de um curandeiro. Perto dali,
Elias observava atentamente os lábios deles. Depois, apontou para um pote de paus de canela. Suas mãos se moviam em sinais fluidos, perguntando se precisavam daquilo também. Caleb respondeu em sinais. Sim, por favor, com mãos experientes. Os meninos haviam se tornado crianças notáveis. A perna de Luca havia se fortalecido com os aparelhos de madeira de Caleb, embora ele sempre andasse com um andar distinto. Elias desenvolveu uma habilidade impressionante de ler emoções a partir dos menores movimentos faciais. Seus olhos atentos não perdiam nada. Naquela noite, enquanto procurava cobertores de inverno, Miriam abriu a gaveta inferior de sua cômoda de carvalho. Seus dedos tocaram algo frio e metálico. Ela retirou uma pequena pulseira de prata, manchada pelo tempo. As minúsculas iniciais IL estavam gravadas em sua superfície. Ela se sentou na beira da cama, virando a pulseira na palma da mão. Quem teria deixado esses lindos meninos na floresta? Que tipo de pai abandona seus filhos? Miriam lançou um olhar em direção à cozinha, onde risadas e o aroma do chá de agulhas de pinheiro preenchiam o ar. Deveria ela tentar encontrar respostas? Ou isso apenas traria dor à família perfeita que haviam se tornado? No verão de 1965, a floresta florescia com possibilidades enquanto Luca e Elias Langston se encontravam à beira do único mundo que conheciam. Aos 21 anos, os gêmeos haviam se transformado em jovens reflexivos, suas dificuldades de infância os moldando em algo extraordinário. Você tem certeza disso? Miriam perguntou, suas mãos calejadas dobrando e desdobrando o anúncio de jornal. O mundo pode ser cruel com aqueles que são diferentes. Luca sorriu, seus olhos gentis se enrugando nos cantos. Nós teremos um ao outro, mamãe. Sempre tivemos. Ao seu lado, Elias assentiu, suas mãos se movendo na linguagem fluida que todos eles agora compartilhavam. Os pássaros deixam o ninho para voar. Chegou a nossa vez. Caleb colocou os braços em volta dos dois jovens. Ridge Pine Summit está a apenas 30 milhas de distância, perto o suficiente para visitar, longe o bastante para se encontrarem. O retiro precisava de zeladores que pudessem viver no local o ano todo, cuidar dos terrenos e ajudar os hóspedes. Perfeito para dois jovens que cresceram aprendendo todos os aspectos de cuidar da terra e das pessoas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um quarto de hospital estéril, Victor Langston apertava o peito enquanto o Dr. Patrick Joe dava notícias indesejadas. Seu corpo está enviando avisos, Sr. Langston. Este pequeno episódio cardíaco pode se tornar algo grave se você não mudar de rumo. Victor franziu a testa. Acabei de perder a Nakamura Industries como investidor. Preciso estar no escritório. O Dr. Joe balançou a cabeça com firmeza. O que você precisa é de descanso. Em algum lugar tranquilo, longe dos negócios, estou prescrevendo no mínimo 6 semanas. 2 dias depois, Luca e Elias chegaram ao Ridge Pine Summit Retreat, um conjunto de cabanas rústicas aninhadas entre altos pinheiros. A gerente do resort, Sra. Winters, os conduziu aos seus aposentos. Elias cuidará dos terrenos e da manutenção, Luca explicou, interpretando os sinais do irmão. Eu vou gerenciar os serviços aos hóspedes e a cozinha. A Sra. Winters sorriu. Perfeito. Nossos hóspedes de verão adoram experiências autênticas. Em uma semana, os gêmeos haviam conquistado a todos. A força silenciosa e o toque artístico de Elias transformaram os jardins, enquanto a presença calorosa de Luca e seu conhecimento em ervas faziam os hóspedes se sentirem especialmente cuidados. De volta à cabana na floresta, Miriam olhava pela janela. Você acha que eles vão ficar bem? Ela sussurrou para Caleb. Eles são mais fortes do que imaginamos. Ele respondeu,
embora a preocupação também estivesse estampada em seu rosto. Naquela mesma noite, o carro elegante de Victor Langston subia a estrada montanhosa em direção ao Ridge Pine Summit. Seu assistente havia reservado para ele a cabana Premium para uma estadia prolongada. 6 semanas de ar puro da montanha, murmurou Victor amargamente, sem perceber que o destino finalmente o havia alcançado. Seus filhos abandonados estavam esperando logo ali na curva. Quando Victor Langston chegou ao retiro Ridge Pine Summit, o sol da tarde projetava longas sombras sobre as cabanas de madeira. Seu carro preto e elegante destoava do ambiente rústico enquanto ele saía, seus sapatos polidos esmagando o cascalho do caminho. "Bem-vindo ao Ridge Pine, Sr. Langston", cumprimentou a Sra. Winters na recepção. "Luca vai ajudá-lo a se instalar na sua vila." Victor mal reconheceu suas palavras, ainda absorto em preocupações de negócios. Quando levantou o olhar, um jovem com uma leve dificuldade ao andar se aproximou, estendendo a mão em cumprimento. "Boa tarde, senhor. Sou Luca. Vou levá-lo até sua acomodação e ajudar com sua bagagem." Algo nos olhos do jovem fez Victor hesitar. Havia uma calorosidade ali, uma bondade que lhe parecia vagamente familiar. Ele afastou o pensamento. "Certo", murmurou Victor, entregando as chaves do carro. "As malas estão no porta-malas." Enquanto caminhavam em direção à Vila Premium, Victor se pegou observando o perfil de Luca. A maneira como ele se movia apesar da perna, a confiança gentil em seu jeito, tudo isso deixava Victor inquieto de uma forma que ele não conseguia explicar. "A cozinha está abastecida com o básico", explicou Luca, abrindo a porta de uma cabana espaçosa. "Oferecemos serviço de refeições, ou você pode preparar sua própria comida. Meu irmão Elias trará ervas frescas para chá todas as noites." Victor assentiu distraidamente, seus olhos atraídos pela pulseira de prata no pulso de Luca. "Onde você conseguiu isso?" Luca tocou a pulseira com um sorriso afetuoso. "Minha mãe Miriam diz que eu estava usando quando me encontraram. Herança de família, suponho, embora eu não saiba de qual família." Mais tarde naquela noite, enquanto Victor estava sentado na varanda revisando documentos, uma figura silenciosa se aproximou, com uma pequena bandeja de madeira. O jovem se parecia notavelmente com Luca, mas seus movimentos eram diferentes, mais fluidos, mais atentos. Elias colocou a bandeja com chá de ervas recém-preparado e fez uma série de gestos em direção à xícara. "Ele é surdo", explicou Luca, aparecendo de dentro da cabana. "Ele diz que a camomila vai ajudá-lo a dormir melhor do que aqueles comprimidos na sua mesa de cabeceira." O olhar frio de Victor fixou-se em Elias, que sustentou o olhar sem vacilar. Havia algo acusatório naqueles olhos, algo que fez o peito de Victor apertar desconfortavelmente. Depois que eles saíram, Victor ouviu 2 funcionários conversando enquanto passavam por sua cabana. "Esses gêmeos são uma bênção", disse um. "Você viu como Elias ajudou a Sra. Peterson com o jardim? E Luca fez aquele chá especial para a artrite do Sr. Jenkins." "Eles são os jovens mais gentis", concordou o outro. "Sra. Winters diz que a satisfação dos hóspedes dobrou desde que eles chegaram." Naquela noite, enquanto Victor se preparava para dormir, a expressão de Luca não saía de sua mente. Algo na inclinação de sua cabeça, no jeito que mantinha o queixo, era estranhamente familiar, como ver um fantasma de 2 décadas atrás. Uma memória tentou emergir, de outro rosto, com os mesmos olhos, implorando para ele em um corredor de hospital. A mão de Victor tremeu ao alcançar seu medicamento para o coração. O passado, que ele havia enterrado com tanto cuidado, parecia estar ressurgindo, usando o rosto de um jovem gentil com uma pulseira de prata. Mais cedo naquele dia, antes da chegada de Victor Langston,
O sol da manhã filtrava-se pelas grandes janelas da sala dos funcionários no Ridge Pine Summit Retreat. A Sra. Winters, gerente do resort, estava diante de sua equipe reunida, com uma prancheta na mão e uma expressão satisfeita no rosto. Nossos índices de satisfação dos hóspedes atingiram um novo recorde este mês, anunciou, olhando ao redor da sala. Seu olhar pousou calorosamente nos gêmeos sentados lado a lado. E gostaria de reconhecer especialmente Luca e Elias pelo trabalho excepcional. Luca se mexeu na cadeira, suas bochechas corando levemente com a atenção. Ao seu lado, Elias observava atentamente os lábios da Sra. Winters, um pequeno sorriso surgindo quando ele compreendeu o elogio. Os irmãos Reis nos mostraram que as limitações são apenas o que fazemos delas, continuou a Sra. Winters. O Sr. Davidson mencionou especificamente como Luca ajudou sua esposa a percorrer a trilha natural, apesar da artrite. E a Sra. Chen escreveu uma linda nota sobre Elias ensinando seu neto algumas noções básicas de linguagem de sinais. Os outros membros da equipe concordaram com acenos. O jardineiro senhor Thompson comentou: "Esses garotos têm um jeito especial com os hóspedes. Nunca vi nada igual." Enquanto isso, em um sedã modesto se aproximando do resort, Isla Grant ensaiava sua história de cobertura. "Rebecca Miller, blogueira de viagens", murmurou para si mesma, ajustando os óculos no retrovisor. Seu verdadeiro propósito, investigar o misterioso passado de Victor Langston, permanecia oculto por trás de sua postura casual. No meio da tarde, Isla já havia feito o check-in e estava observando casualmente os funcionários de uma mesa no canto do refeitório. Sua atenção foi atraída por Luca, enquanto ele arrumava flores na mesa central, seus movimentos cuidadosos e deliberados apesar da leve mancada. "Ele é um dos irmãos Reyes", explicou uma garçonete que notou o interesse de Isla. "Ele e o irmão gêmeo, Elias, foram criados em algum lugar dessas florestas. Fora da rede, sabe? Os pais deles eram herbalistas ou algo assim. Ambos os meninos têm desafios, mas você mal percebe o quanto são capazes." Os instintos de repórter de Isla se aguçaram. "Fascinante", disse ela fazendo uma anotação mental para aprender mais sobre esses gêmeos. Naquela noite, em sua luxuosa vila, Victor Langston se revirava na cama. Seus sonhos eram fragmentados e perturbadores. Pequenos bebês chorando, a luz da lua filtrando-se por entre árvores densas e duas pulseiras prateadas brilhando na escuridão. Ele acordou sobressaltado. A camisa de dormir úmida de suor, o coração batendo descompassado. "Apenas estresse", murmurou, alcançando seu remédio. Mas ao engolir o comprimido, não conseguia se livrar da sensação de que o passado estava de alguma forma se aproximando, como um predador, apertando o cerco em torno da presa. Enquanto isso, enquanto Luca limpava a luxuosa vila de Victor Langston, a luz da manhã entrava pelas janelas altas. Luca movia-se cuidadosamente pelo cômodo, sua leve mancada quase imperceptível, enquanto espanava os móveis caros. Victor estava sentado à escrivaninha, fingindo ler relatórios financeiros, mas na verdade observava o jovem discretamente. Algo na expressão concentrada de Luca e em seus movimentos suaves despertava sentimentos desconfortáveis no peito de Victor. Quando Luca se esticou para endireitar um quadro, o crachá de identificação escorregou de seu bolso e caiu no chão de madeira com um ruído. O som fez ambos olharem para baixo. "Deixe que eu pego", disse Victor, inclinando-se para pegar o crachá antes que Luca pudesse alcançá-lo. Foi então que ele viu a prata reluzente ao redor do pulso de Luca quando a manga subiu. Uma pulseira, envelhecida pelo tempo, mas inconfundível. Os dedos de Victor tremeram ao devolver o crachá,
seus olhos fixos na faixa prateada. "Obrigado, Sr. Langston", disse Luca com um sorriso caloroso. Meu irmão Elias me zoaria por ser desajeitado de novo. O nome atingiu Victor como um golpe físico. Luca, Elias, os mesmos nomes de 21 anos atrás. Os mesmos nomes gravados naquelas pequenas pulseiras prateadas que ele mandara Harold deixar com os bebês. "Seu irmão?" Victor conseguiu perguntar, sua voz surpreendentemente firme, apesar da tempestade que rugia dentro dele. "Sim, senhor. Meu irmão gêmeo também trabalha aqui. Talvez o senhor já o tenha visto entregando os chás de ervas à noite." Victor assentiu rigidamente, sua mente girando com a verdade impossível diante dele. Naquela noite, depois que Luca foi embora, Victor andava de um lado para o outro em sua vila, telefone na mão. Finalmente, discou um número que raramente usava. "Harold, sou eu." "Victor, faz anos." A voz de Harold Finch soava mais velha, mais cansada. "Preciso te perguntar uma coisa", disse Victor, a garganta apertada. "Aqueles bebês, eles conseguiram? Alguém os encontrou?" Seguiu-se um longo silêncio. "Eu fiz o que você pediu, Victor. Nunca olhei para trás. Por que está perguntando agora?" "Sem motivo?" mentiu Victor. "Apenas fantasmas do passado." Após desligar, Victor afundou em uma cadeira, o peso de seu passado esmagando-o. Do outro lado do resort, em sua cabana alugada, Isla Grant espalhava documentos sobre a cama. Registros de nascimento de uma clínica particular, recortes de jornal sobre a ascensão de Victor ao poder e uma única fotografia de uma bela mulher, Angela Rivas, que ela havia encontrado em uma antiga coluna social. "Gêmeos", sussurrou Isla, lendo a certidão de nascimento. Nascidos com deficiências e depois, nada. Sem certidões de óbito, sem registros de adoção. Ela pegou outro papel, o quadro de funcionários que conseguiu obter do escritório do resort. 2 nomes saltaram à vista: Luca e Elias Reis, gêmeos criados na floresta por herbalistas. "Será possível?" murmurou, o coração acelerando com a possibilidade. Os filhos abandonados de Victor Langston podem estar bem aqui, debaixo do nariz dele. Ao anoitecer, o ar da montanha ficou fresco, enquanto Victor Langston caminhava pela trilha isolada atrás do resort. Seu médico havia sugerido exercícios diários, mas sua mente estava ocupada demais com perguntas sobre os gêmeos para notar a beleza ao redor. A luz dourada filtrava-se pelas árvores de pinho quando seu peito, de repente, apertou. Uma dor aguda percorreu seu braço esquerdo. Victor arfou, segurando a camisa. O mundo inclinou-se de lado quando suas pernas cederam. Ele desabou no chão, seu relógio caro raspando na trilha de terra. "Ajuda", ele chamou, mas sua voz saiu como um sussurro. 2 hóspedes do resort que passavam por perto o avistaram e correram até ele, gritando por socorro. "Alguém chame ajuda! Um homem desmaiou!" A comoção se espalhou rapidamente. Elias, que estava cuidando do jardim ali perto, sentiu as vibrações dos pés correndo no chão. Ele olhou para cima e viu pessoas gesticulando freneticamente em direção à trilha. Embora não pudesse ouvir seus gritos, entendeu imediatamente que algo estava errado. Elias correu em direção à multidão que se formava. Ele abriu caminho gentilmente, mas com firmeza, suas mãos se movendo em gestos rápidos e decisivos para pedir espaço. Quando viu Victor deitado ali, o rosto pálido e a respiração difícil, ajoelhou-se ao lado dele. Com movimentos experientes, Elias afrouxou a gravata e o colarinho de Victor. Colocou Victor de lado na posição de recuperação, suas mãos firmes e seguras. Um hóspede do resort, que entendia a linguagem de sinais, traduziu enquanto Elias sinalizava rapidamente.
instruindo alguém a chamar ajuda médica. Os olhos de Victor se abriram brevemente, encontrando o olhar preocupado de Elias. Havia algo naqueles olhos, algo familiar, que Victor não conseguia identificar em seu estado confuso. Quando a equipe médica chegou, elogiaram a rápida ação de Elias. "Você pode ter salvado a vida dele", disse um paramédico, embora Elias não pudesse ouvir as palavras. Ele simplesmente acenou com a cabeça, observando enquanto estabilizavam Victor e o transportavam cuidadosamente de volta para sua vila. Mais tarde naquela noite, Luca sentou-se ao lado da cama de Victor. O médico confirmou um leve derrame, recomendando repouso e monitoramento. Luca molhou um pano em água fria e gentilmente limpou a testa de Victor. "Você vai ficar bem, Sr. Langston", sussurrou Luca. "O médico disse que você teve sorte." Victor oscilava entre a consciência e o torpor. Com a visão embaçada, ele enxergava o rosto gentil de Luca, o rosto de um filho que ele havia abandonado para morrer. O mesmo filho que agora cuidava dele com tanta delicadeza. Algo se partiu dentro do peito de Victor, algo que não tinha relação com sua condição física. Lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas marcadas pelo tempo. Luca percebeu e as enxugou sem dizer nada, sem entender a verdadeira origem delas. "Está tudo bem ter medo", Luca o tranquilizou. "Meu irmão e eu vamos cuidar de você até que melhore." À medida que a meia-noite se aproximava, Victor se mexeu novamente. Seus olhos se abriram, desfocados e confusos. Ele olhou para Luca com uma mistura de espanto e horror. "Você não deveria estar aqui", sussurrou Victor, sua voz embargada pela emoção, antes que seus olhos revirassem e ele perdesse a consciência mais uma vez. À meia-noite, a cabana na floresta estava aquecida pelo brilho de uma lareira crepitante. Miriam Reis estava sentada em sua velha cadeira de balanço, suas mãos calejadas segurando uma pequena fotografia de Luca e Elias adolescentes. Os sorrisos dos meninos brilhavam de volta para ela, mas seu próprio rosto estava marcado pela preocupação. "Você acha que eles estão realmente prontos para o mundo lá fora, Caleb?" perguntou, sua voz mal mais alta que o estalar dos troncos na lareira. "Nós os protegemos tanto aqui?" Caleb Reis levantou os olhos de seu entalhe, o pássaro de madeira tomando forma sob sua faca cuidadosa. Seus olhos, embora envelhecidos, mantinham a mesma firmeza que tinham quando encontraram aqueles bebês na floresta tantos anos atrás. "O amor os preparou, Miriam", disse ele suavemente. "Demos a eles raízes e asas, como sempre prometemos. Seus corações são fortes, mesmo que a perna de Luca e os ouvidos de Elias não sejam perfeitos aos olhos do mundo." Miriam assentiu lentamente, tocando a fotografia. "Eu só nunca pensei que eles acabariam trabalhando em um resort chique. E se alguém os reconhecer? E se descobrirem de onde vieram? Então eles enfrentarão isso com a coragem que ensinamos a eles." Caleb respondeu, colocando sua escultura de lado. "A verdade tem uma maneira de encontrar a luz, meu amor." Enquanto isso, no Ridge Pine Summit Retreat, os olhos de Victor Langston se abriram. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelas brasas morrendo na lareira. À medida que sua visão clareava, ele notou Luca caído em uma cadeira ao lado da cama, dormindo profundamente. A cabeça do jovem repousava em um ângulo desconfortável. Sua respiração era profunda e regular. Victor o observou à luz do fogo. O contorno do nariz, a curva do queixo, eram traços de Angela, inconfundíveis. Seu peito apertou-se com algo além da dor física. "Você é..." Victor começou a sussurrar, mas mordeu a língua. As palavras morreram em sua garganta. Que direito ele tinha de reivindicar esse rapaz agora, depois do que havia feito?
Luca se mexeu levemente, a perna mal formada, ajustando-se sob ele, enquanto encontrava uma posição mais confortável sem acordar. Os olhos de Victor ardiam com lágrimas que não caíam. Esse jovem havia ajudado a salvar sua vida hoje, sem saber que estava cuidando do próprio pai que ordenara seu abandono na selva. Do outro lado do resort, em seu quarto, Isla Grant espalhava seus materiais de pesquisa sobre a cama. Seus dedos tremiam ao segurar um recorte de jornal antigo, que mostrava Angela Rivas em um evento beneficente, datado de poucos meses antes de seu desaparecimento da vida pública. Meu Deus! Ela sussurrou, pegando uma foto espontânea que tirara de Luca mais cedo naquele dia. Lado a lado, a semelhança era impressionante. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo sorriso gentil. Não havia como negar. Eu os encontrei, murmurou. Os filhos secretos de Victor Langston estão bem debaixo do nariz dele. Logo após se recuperar o suficiente para deixar sua cabana, Victor Langston aventurou-se nos vastos jardins do resort. Seus passos eram lentos e hesitantes, uma mão segurando uma bengala de carvalho polido, enquanto a outra, ocasionalmente, se apoiava nas paredes de pedra do caminho para se equilibrar. O médico havia recomendado repouso, mas Victor não suportava mais o confinamento do quarto, não com seus pensamentos girando em torno dos jovens que cuidaram dele. O ar da manhã estava fresco, carregando o aroma de pinho e flores silvestres. Victor parou para recuperar o fôlego perto de uma pequena clareira, onde as crianças dos hóspedes do resort costumavam brincar. Foi então que avistou Elias. O jovem estava sentado de pernas cruzadas em um pedaço de grama, de frente para uma garotinha que não tinha mais de 7 anos. Suas mãos se moviam em padrões graciosos. Estava se comunicando por sinais, percebeu Victor, enquanto a criança ria e tentava imitar seus movimentos. Embora Elias não pudesse ouvir suas risadas, seu rosto se iluminava com a alegria dela. Suas expressões eram animadas e calorosas. Victor se apoiou em uma árvore próxima, fascinado. Havia algo em ver Elias se comunicar sem palavras que o tocava profundamente. O rosto do jovem transmitia tudo: humor, paciência, bondade, com uma clareza que Victor, apesar de todos os seus discursos e negociações de negócios, nunca dominara. Quando a garotinha teve dificuldade com um sinal específico, Elias a corrigiu gentilmente, o sorriso nunca desaparecendo. Ele apontou para uma borboleta que voava por perto e então fez o sinal para ela, seus dedos dançando como asas. A criança aplaudiu encantada. Quando Elias se virou para seguir o caminho da borboleta, a gola de sua camisa deslocou-se levemente, revelando uma parte da pele na base do pescoço. A respiração de Victor ficou presa na garganta. Ali, visível acima da gola de Elias, estava uma marca de nascença distinta, em forma de lua crescente. A bengala quase escorregou das mãos de Victor. Aquela marca de nascença. Ele se lembrava com absoluta clareza daquela manhã fria de inverno no hospital, quando olhou para seus filhos recém-nascidos antes de se afastar. São eles, ele sussurrou, sua voz quase inaudível até para si mesmo. Seus joelhos fraquejaram, e ele se apoiou com mais força na árvore para não cair. Durante todas essas semanas, ele suspeitava que Luca pudesse ser seu filho, por causa da pulseira de prata e da mancar. Mas agora, ao ver a marca de nascença de Elias, não restavam dúvidas. Eram seus meninos, aqueles que ele havia mandado abandonar, aqueles que ele tentou apagar da existência, e eles eram os que cuidavam dele, trazendo chá, ajustando seus travesseiros, ajudando-o a caminhar. A amarga ironia disso esmagava seu peito como um peso físico. Do outro lado da cidade, em um pequeno lar de idosos,
Isla Grant estava sentada em frente a uma mulher de cabelos prateados e olhos atentos. A enfermeira Martha Jenkins havia trabalhado no Hospital St. Andrews por 40 anos antes de se aposentar. Lembro-me claramente daquela noite, Martha disse, sua voz baixa, embora estivessem sozinhas em seu pequeno apartamento. Não era comum termos nascimentos privados organizados com tanto sigilo. A pobre garota estava apavorada. Refiro-me à senhorita Rivas. A caneta de Isla pairava sobre seu bloco de notas. E eram definitivamente gêmeos? Martha assentiu com firmeza. 2 meninos. Um deles não ouvia bem. Percebemos logo nos testes padrão. O outro tinha uma perna mal formada, mas eram bebês lindos. Seu rosto escureceu. Então aquele homem entrou. Não era o pai, mas alguém que trabalhava para ele. Houve uma troca de dinheiro com o administrador. Na próxima vez que vi, os bebês tinham desaparecido e todos fomos instruídos a nunca falar sobre isso. Você chegou a saber o que aconteceu com eles? Isla perguntou. Não, mas havia rumores. Alguém disse que foram levados para uma instituição. Outros sussurravam coisas piores. Os olhos de Martha se encheram de lágrimas. Carrego essa culpa há anos por não ter falado. Isla estendeu a mão e apertou a da mulher mais velha. Obrigada por falar agora. De volta ao seu quarto de hotel, Isla sentou-se ao laptop, os dedos voando sobre o teclado. As peças finalmente se encaixaram. Origens misteriosas dos gêmeos na floresta, seus desafios físicos correspondendo ao que Martha descreveu, o desaparecimento de Angela Rivas da vida pública e a presença repentina de Victor Langston no mesmo resort remoto. Na tela, um título começou a se formar. O segredo enterrado do milionário, os filhos da floresta. Ela fez uma pausa, pensando nos jovens que havia observado no resort. Gentis, trabalhadores, aparentemente alheios à sua verdadeira origem. E em Victor Langston, o homem que ordenou que fossem abandonados, agora, sem saber, sob seus cuidados. A justiça exigia que essa história fosse contada. Mas a que custo para Luca e Elias? No jardim, Victor observava enquanto Luca aparecia, acenando para chamar a atenção de Elias. Os irmãos trocaram sinais, suas mãos se movendo em uma linguagem que Victor não conseguia entender. Eles sorriram um para o outro, com uma afeição tão genuína, que Victor teve que desviar o olhar, a vergonha queimando dentro dele como ácido. Aqueles eram seus filhos, e eles eram tudo o que ele não era. De repente, a porta da estufa se abriu, deixando entrar uma lufada de ar fresco que fez as plantas suspensas balançarem. Victor Langston levantou os olhos da orquídea, que estava admirando, esperando ver algum funcionário do resort. Em vez disso, se viu cara a cara com a jornalista que o havia procurado meses atrás, Isla Grant. Senhor Langston, ela disse, com a voz firme enquanto fechava a porta atrás de si. Acho que é hora de termos uma conversa séria. O rosto de Victor endureceu. Esta é uma área privada, senhorita Grant. Não estou dando entrevistas durante minha recuperação. Não se trata de uma entrevista. Ela tirou uma pasta de papel manilha da bolsa e a colocou sobre a pequena mesa de madeira entre eles. É sobre 2 meninos abandonados na floresta há 21 anos. A cor sumiu do rosto de Victor. Ele segurou a borda da mesa para se firmar. Meninos gêmeos, Isla continuou, agora com a voz mais baixa. Um surdo, outro com um problema na perna. Filhos de Angela Rivas, sua amante na época. Você não tem prova de nada, Victor sussurrou, mas sua voz carecia de convicção. Isla abriu a pasta. Dentro, havia registros hospitalares, uma declaração da enfermeira Martha Jenkins e fotografias, inclusive uma de Angela segurando os recém-nascidos,
seus rostinhos mal visíveis sob os cobertores. Eu tenho tudo, Sr. Langston. Os registros do hospital, testemunhos, o rastro do dinheiro dos seus pagamentos. Ela fez uma pausa. E 2 jovens, trabalhando neste mesmo resort, que correspondem perfeitamente à descrição. Victor afundou em um banco próximo, seus olhos nunca saindo da pasta. Vou publicar a história, Isla disse, mas estou lhe dando uma escolha que você nunca deu a esses meninos. Conte a verdade antes que o mundo o faça. As defesas, cuidadosamente construídas de Victor, começaram a desmoronar. Durante décadas, ele havia enterrado esse segredo tão profundamente que às vezes convencia a si mesmo de que nunca havia acontecido. Agora estava ali, diante dele, em preto e branco, inegável. Por favor, ele disse, com a voz falhando. Preciso de tempo, não por mim, por eles. Eles merecem ouvir isso de mim, não ler em algum jornal. Isla o estudou, procurando sinceridade no rosto de um homem conhecido por sua manipulação. 3 dias, ela finalmente disse. Depois disso, a verdade vem à tona com ou sem sua cooperação. Ela fechou a pasta, mas a deixou sobre a mesa. Faça a coisa certa, Sr. Langston, se é que isso ainda é possível. Depois que ela saiu, Victor permaneceu na estufa por horas, cercado por plantas que pareciam zombar de sua própria alma murcha. Naquela noite, incapaz de dormir, ele vagou pelo resort silencioso. O prédio principal estava quase todo às escuras, exceto por uma luz que escapava da cozinha. Ele a seguiu, atraído como uma mariposa. Lá dentro, Luca estava sozinho no balcão, medindo ervas em pequenos sacos de pano. O aroma familiar de camomila e hortelã preenchia o ar. Também não consegue dormir? Luca perguntou sem levantar o olhar, suas mãos continuando o trabalho metódico. Não, respondeu Victor, sentindo a garganta subitamente seca. O que você está fazendo? Chá para dormir. Elias tem dificuldades às vezes quando estamos longe de casa. O cheiro familiar ajuda. Luca sorriu suavemente. Quer um pouco? Pode ajudar na sua recuperação. Victor se aproximou, observando as mãos habilidosas do jovem. A pulseira de prata brilhava no pulso de Luca enquanto ele trabalhava. Luca, Victor começou, com o coração disparado. Você sabe quem é seu verdadeiro pai? As mãos de Luca pararam. Ele levantou o olhar, a expressão cautelosa, mas não hostil. Não, nunca perguntamos. Ele amarrou o pequeno saco com um nó experiente. Tivemos o único pai que precisávamos. A dignidade simples nessas palavras atingiu Victor como um golpe físico. Esses meninos, seus meninos, haviam sido criados com tanta graça, tanta certeza de seu valor. Tudo o que ele lhes havia negado, eles encontraram em outro lugar. Caleb Reyes, Victor disse, lembrando o nome dos arquivos da equipe que havia revisado. Luca assentiu, um sorriso caloroso cruzando seu rosto. Ele nos ensinou tudo o que importa. Como ouvir a floresta, como curar com plantas, como ser homens que cuidam dos outros. Ele colocou o saquinho de chá, acabado em um pequeno prato de cerâmica. Por que pergunta? Victor abriu a boca, mas a fechou novamente. A confissão que parecia tão urgente agora estava presa em sua garganta. Ele não estava pronto. Ou talvez, mais honestamente, Luca não estivesse. Apenas curioso sobre sua história, Victor conseguiu dizer: você e seu irmão são jovens excepcionais. Luca sorriu, alheio ao peso por trás das palavras de Victor. Obrigado. Isso deixaria nossos pais orgulhosos. Com o passar do tempo, Victor Langston começou a observar Luca e Elias com mais atenção. O que começou como curiosidade, logo se tornou um ritual diário. Ele se posicionava em diferentes pontos do resort, no saguão com suas vistas panorâmicas das montanhas,
no canto de leitura junto à lareira de pedra, ou no terraço ao ar livre, com vista para os jardins. Em qualquer lugar onde pudesse observar seus filhos sem chamar atenção. Na manhã de terça-feira, Victor notou um casal idoso lutando com os caminhos inclinados do resort. A mulher usava um andador, e seu marido, apesar de sua própria marcha instável, tentava apoiá-la. Antes que qualquer funcionário pudesse reagir, Luca apareceu como se tivesse um sexto sentido para ajudar quem precisasse. Senhor e senhora Holloway, disse Luca com uma voz suave. Posso ajudar? Esses caminhos podem ser traiçoeiros. Victor observou enquanto Luca não apenas os conduzia ao destino, mas também retornava minutos depois com almofadas para as cadeiras e um bloco de madeira que ele mesmo havia feito para estabilizar o andador da senhora Holloway no terreno irregular. Meu irmão e eu sabemos uma coisa ou outra sobre superar desafios. Luca explicou-lhes com um sorriso caloroso. Às vezes, os menores ajustes fazem a maior diferença. A gentileza simples trouxe lágrimas aos olhos da senhora Holloway e, inesperadamente, aos de Victor também. Ele rapidamente as enxugou antes que alguém percebesse. Mais tarde naquela tarde, Victor viu Elias ajudando no jardim. Mesmo sem conseguir ouvir as instruções, Elias trabalhava com uma precisão intuitiva, suas mãos comunicando-se de forma mais clara do que palavras poderiam. Quando a criança de um hóspede se aproximou, curiosa sobre o que ele estava fazendo, Elias largou suas ferramentas e começou a ensinar a menina alguns sinais simples. Victor não podia ouvir o que diziam, mas via o encantamento no rosto da criança, enquanto ela imitava os movimentos das mãos de Elias. A mãe dela estava por perto, claramente emocionada com a interação. Esses não eram incidentes isolados. Dia após dia, Victor testemunhava cenas semelhantes de compaixão e dignidade. Os gêmeos não apenas cumpriam suas tarefas, eles as transformavam em oportunidades de conexão e cuidado. Na noite de quarta-feira, o resort realizou sua tradicional fogueira semanal para hóspedes e funcionários. Victor hesitou em participar, mas a curiosidade o levou à beira do encontro. Troncos de madeira dispostos em círculo cercavam o fogo crepitante, e o ar noturno carregava o doce aroma de pinho e marshmallows assados. Elias estava sentado com o menino, pacientemente ensinando-lhe sinais mais complexos. A concentração do garoto era intensa, enquanto tentava acompanhar. Suas pequenas mãos formando cada forma de maneira desajeitada. Quando finalmente acertou um sinal, o rosto de Elias se iluminou com uma alegria tão genuína que vários hóspedes próximos sorriram em resposta. Do outro lado da fogueira, Luca notou uma senhora mais velha em pé, desconfortável, procurando um lugar para se sentar. Sem hesitar, ele se levantou e ofereceu seu assento. Depois buscou um cobertor, ao perceber que ela tremia levemente com o frio da noite. Esses meninos, seus meninos, irradiavam uma compaixão que Victor nunca conhecera em si mesmo, muito menos esperava dos filhos que um dia abandonou. Eles haviam se tornado homens de caráter, apesar de seu abandono. Ou talvez, por causa dele. O pensamento pesava em seu peito como uma pedra. De volta à sua cabana naquela noite, Victor pegou uma folha de papel timbrado do resort. Sua mão tremia levemente enquanto escrevia as palavras "meus filhos" no topo da página. Ele ficou olhando para aquelas duas palavras simples por quase uma hora, o peso de 21 anos de ausência pressionando sua caneta. O que ele poderia dizer? Que palavras poderiam preencher um abismo tão grande? A carta que parecia tão urgente em sua mente, agora parecia impossível de escrever. Após várias tentativas frustradas, Victor amassou o papel e o jogou em direção à lareira,
errando por poucos centímetros. Ele ainda não estava pronto. Mas pela primeira vez em décadas, algo dentro de Victor Langston começou a mudar. Um lento e doloroso despertar de sua consciência, há tanto tempo adormecida. Os dias se transformaram em semanas, desde que Luca e Elias começaram a trabalhar no resort. O ar da montanha agora tinha uma mordida fresca, com o outono pintando as florestas ao redor em dourados e vermelhos brilhantes. Os gêmeos se adaptaram às suas rotinas, tornando-se figuras queridas, tanto entre os funcionários quanto entre os hóspedes. Numa manhã ensolarada de terça-feira, um táxi parou na entrada do resort. Luca estava ajudando um hóspede com a bagagem quando olhou para o lado e congelou. Ali, saindo cuidadosamente do táxi, estava Miriam Reyes, seus cabelos prateados presos em uma trança simples, suas mãos calejadas segurando uma pequena bolsa de tecido artesanal. "Mamãe?" Luca sussurrou, depois mais alto. "Mamãe?" Ele abandonou o carrinho de bagagem e correu em sua direção, seu passo desigual acelerando a cada passo. Elias, que estava arrumando flores no saguão, levantou o olhar com a agitação. Quando viu Miriam, seu rosto se iluminou de pura alegria. Ele praticamente voou pelas portas para se juntar ao irmão. Miriam abriu os braços enquanto os dois jovens a abraçavam ao mesmo tempo, quase levantando-a do chão. "Meus meninos", ela disse, a voz carregada de emoção. "Deixem-me olhar para vocês." Ela deu um passo para trás, seus olhos absorvendo a visão deles em seus uniformes impecáveis do resort. Lágrimas brilhavam em seus olhos enquanto ela fazia sinais para Elias, seus movimentos lentos mas precisos, o idioma de amor que criaram juntos. Da varanda do segundo andar, com vista para a entrada, Victor Langston observava a cena se desenrolar. Ele estava a caminho do café da manhã quando a agitação chamou sua atenção. No momento em que viu a mulher mais velha, algo dentro dele se agitou. Era ela, a mulher que criou seus filhos quando ele os abandonou. Sua xícara de café tremia em sua mão enquanto ele observava o amor puro que irradiava entre eles. O gerente do resort se aproximou da família, sorrindo calorosamente e dando as boas-vindas a Miriam. Luca a apresentou com orgulho, seu braço nunca deixando os ombros dela. "Esta é nossa mãe." Luca anunciou aos funcionários reunidos, sua voz cheia de orgulho. "Ela nos ensinou tudo o que sabemos sobre ajudar os outros." Victor colocou a xícara de lado e voltou para seu quarto, sem apetite. A imagem do rosto marcado de Miriam, tão cheio de amor e orgulho, o assombrava. Essa mulher havia dado aos seus filhos tudo o que ele lhes negou: um lar, aceitação, amor. Naquela noite, após o serviço de jantar, os gêmeos levaram Miriam para um passeio pelo resort. Victor observava de longe, enquanto eles mostravam a ela os jardins, as cozinhas, as paisagens que aprenderam a amar. Elias gesticulava animadamente, suas mãos pintando histórias no ar que faziam Miriam rir e acenar. Os funcionários paravam para conhecê-la, cada um expressando o quanto os gêmeos se tornaram valiosos para o resort. "Seus filhos são homens notáveis", disse o chefe principal a ela. "Você deve estar muito orgulhosa." "Todos os dias", respondeu Miriam, com os olhos brilhando. Depois da meia-noite, quando o resort estava em silêncio, Victor entrou discretamente na pequena biblioteca. Encontrou um computador em um canto e, com dedos que não faziam suas próprias pesquisas há décadas, começou a buscar informações sobre Miriam Reyes. O que descobriu o deixou sem fôlego. Artigos sobre seu trabalho com comunidades indígenas locais, ensinando curas tradicionais, fotos dela e do marido Caleb em encontros comunitários. Uma pequena menção em um jornal regional sobre suas tentativas frustradas de adoção pelos canais oficiais anos atrás.
negadas por causa da idade e do estilo de vida fora da rede. Uma imagem mostrava uma Miriam e Caleb, bem mais jovens, em frente à sua casa, na floresta, cercados por plantas medicinais, seus rostos radiantes de propósito e bondade. Victor fechou o navegador e ficou sentado na escuridão da biblioteca. Essa mulher, essa extraordinária mulher comum, tinha conseguido onde ele falhou tão miseravelmente. Ela criou seus filhos para serem homens de caráter e compaixão, apesar de ter tão pouco a oferecer materialmente. Pela primeira vez na vida, Victor Langston sentiu não apenas culpa, mas uma verdadeira vergonha. E junto a isso, algo inesperado, uma profunda admiração pela mulher que se tornou a mãe que seus filhos mereciam. Antes disso, Caleb Reis andava de um lado para o outro na pequena cabana na floresta, suas mãos calejadas se torcendo de preocupação. A luz da manhã filtrava pelas janelas enquanto Miriam arrumava sua pequena mala para a viagem para ver os gêmeos. Algo não está certo, Miriam. Caleb disse, a voz baixa e preocupada. Os meninos estão nesse resort há semanas. Por que esse sentimento repentino de que você precisa ir? Miriam dobrou um cachecol de tricô e o colocou na mala. Chame de intuição materna. Eles estão enfrentando o mundo exterior pela primeira vez, Caleb. Eu só preciso ver com meus próprios olhos que eles estão realmente bem. Caleb sentou-se pesadamente em sua cadeira de balanço. Tenho tido sonhos, Miriam. Sonhos do passado nos alcançando. Aqueles meninos têm pulseiras de prata que nunca entendemos. E se os pais biológicos deles estão procurando por eles? Miriam completou seu pensamento. Depois de 21 anos? Não, Caleb. Quem os deixou naquela floresta tinha a intenção de deixá-los para sempre. Seja cuidadosa. Caleb alertou. Algo está mudando. Eu posso sentir. Já no resort, Miriam caminhava com Elias por uma trilha tranquila, ladeada por flores silvestres de outono. O sol da manhã aquecia seus ombros, enquanto seguiam em um silêncio confortável. Você está realmente feliz aqui? Miriam perguntou em linguagem de sinais, usando o idioma que eles haviam criado juntos ao longo dos anos. Elias assentiu, seu rosto expressivo e iluminado. Então, suas mãos se moveram pensativamente. Estamos felizes, mas às vezes sinto como se algo estivesse nos observando. Ele fez uma pausa, seus dedos hesitando. Ou alguém? O coração de Miriam apertou. Os avisos de Caleb ecoavam em sua mente. Mais tarde naquela tarde, enquanto Miriam estava sentada sozinha em um banco com vista para o vale, uma sombra se projetou sobre ela. Ela olhou para cima e viu Victor Langston, o rico hóspede que Luca mencionara ter cuidado durante sua doença. Senhora Reyes. Sua voz era culta, controlada, mas algo por baixo dela tremia. Espero não estar incomodando. De forma alguma, ela respondeu, observando suas roupas caras e sua aparência cuidadosamente mantida. Victor sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Seus filhos são jovens extraordinários. A bondade deles afetou muitos hóspedes aqui, eu incluso. Obrigada, Miriam disse simplesmente. As mãos de Victor apertaram a bengala. Queria agradecer pessoalmente por... Sua voz falhou. Por salvar 2 meninos que foram abandonados. O mundo precisa de mais pessoas como você. Miriam se virou completamente para ele, sua intuição de repente alerta. Havia algo nos olhos dele. Um conhecimento assombrado, um reconhecimento doloroso. Como você sabe que eles foram abandonados? Ela perguntou calmamente. Victor Langston não conseguiu sustentar o olhar dela. Eventualmente, Victor Langston estava sozinho em sua vila, a luz do abajur lançando um brilho quente sobre as páginas à sua frente.
Sua mão tremia enquanto assinava seu nome completo no final da carta. 4 páginas de verdade, confissão e esperança desesperada estavam diante dele. Cada palavra fora uma agonia de escrever. Meus filhos, ele sussurrou, lendo a linha de abertura uma última vez. As palavras ainda pareciam estranhas em sua boca. Ele dobrou cuidadosamente as páginas e as colocou em um envelope de cor creme. Com traços deliberados, escreveu na frente: para Luca e Elias, quando chegar a hora certa. Victor encontrou Miriam Reis sentada sozinha na varanda leste do resort, observando o pôr do sol. Seu coração batia forte no peito enquanto se aproximava. Senhora Reis, ele disse suavemente, posso falar com você em particular? Os olhos dela se estreitaram com desconfiança, mas ela assentiu e o seguiu até um banco isolado sob um velho carvalho. Tenho algo para lhe contar. Victor começou, sua voz falhando. Algo terrível. As palavras saíam dele como uma torrente. O caso com Angela, o nascimento dos gêmeos, seu horror diante das deficiências deles, o abandono na floresta. Enquanto falava, lágrimas escorriam por seu rosto. Seus ombros se sacudiam a cada confissão dolorosa. Fui eu, ele finalmente conseguiu dizer, engasgado. Eu sou o pai deles, o pai que os deixou para morrer. O rosto de Miriam ficou pálido. Suas mãos agarravam a borda do banco com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Victor estendeu o envelope com as mãos trêmulas. Por favor, entregue isto a eles quando achar que estão prontos. Eu não mereço o perdão deles, mas eles merecem a verdade. Miriam pegou a carta. Sua expressão era indecifrável. Todos esses anos, ela sussurrou. Naquela noite, em seu quarto de hóspedes, Miriam ligou para Caleb. Sua voz tremia enquanto relatava a confissão de Victor. Aquele monstro. A voz de Caleb trovejou pelo telefone. Depois de tudo que aqueles meninos passaram. Ele parece genuinamente arrependido, Miriam disse suavemente. É escolha deles perdoá-lo ou não. Caleb respondeu após uma longa pausa. Mas é melhor ele não fugir disso. Chega de se esconder, chega de mentiras. Naquele momento, nuvens escuras cobriram o céu, apagando o sol da tarde. Um vento forte chicoteou as árvores ao redor do Ridgepine Summit Retreat, dobrando galhos e fazendo as folhas rodopiarem. A tempestade surgiu com uma rapidez surpreendente, como o clima de montanha costuma fazer. Todos para dentro, chamou o gerente do resort, apressando os hóspedes para saírem do pátio. Parece que vem uma forte. Luca ajudou um casal de idosos a descer os degraus enquanto Elias rapidamente recolhia as almofadas antes que a chuva as encharcasse. O trovão ribombou acima quando as primeiras gotas pesadas começaram a cair. Em poucos minutos, a energia piscou e se apagou. A equipe do resort acendeu lanternas de emergência, criando poças de luz dourada pelo salão principal. Os hóspedes se agrupavam, alguns animados pela aventura, outros irritados com o transtorno. Meu celular ainda tem sinal, anunciou um empresário, rolando o feed de notícias. Sua expressão mudou de repente. Ei, não é esse o nome do dono deste lugar? Victor Langston? Mais celulares surgiram dos bolsos, enquanto o artigo se espalhava de hóspede para hóspede. A reportagem de Isla Grant, Os Filhos Perdidos de Victor Langston, O Escândalo da Floresta Revelado, tinha sido publicada horas antes do previsto. Um erro técnico durante a tempestade. Diz que os cuidadores daqui são os filhos abandonados dele. Uma mulher sussurrou, não tão baixo quanto deveria. Luca estava ajudando a distribuir cobertores quando percebeu os olhares, o silêncio repentino quando se aproximava. Um hóspede estendeu um celular para ele. É verdade?
Você é realmente filho de Victor Langston? Elias captou a expressão atônita de Luca do outro lado da sala. Mesmo sem ouvir as palavras, ele entendeu que algo estava terrivelmente errado. Lá fora, apesar da chuva torrencial, repórteres começaram a chegar, alertados pela história viral que se espalhava online. As luzes das câmeras piscavam através das janelas manchadas de chuva. Victor encontrou Miriam na cozinha, seu rosto pálido enquanto lia o artigo no tablet de um dos funcionários. Eu deveria ter contado a eles pessoalmente, ele murmurou, a voz embargada. Esperei demais. Miriam levantou o olhar, lágrimas nos olhos. Eles vão precisar de nós dois agora. Naquele momento, enquanto a luz da manhã atravessava as janelas da sala de conferências do resort, a tensão pairava no ar. A reunião de emergência com a equipe havia sido convocada para lidar com o caos das revelações de ontem, mas rapidamente se transformou em algo muito mais pessoal. Luca e Elias estavam lado a lado na entrada, seus rostos marcados pelo cansaço de uma noite sem dormir. Miriam sentou-se quieta em um canto, as mãos cruzadas no colo. Isla Grant encostou-se na parede, o caderno fechado em respeito ao momento. Victor levantou-se, trêmulo, da cadeira quando os gêmeos entraram. A sala ficou em silêncio. É verdade? A voz de Luca cortou o silêncio, firme, mas carregada de emoção. Suas mãos tremiam levemente ao lado do corpo. Victor engoliu em seco, os olhos movendo-se entre os dois jovens. Sim, ele disse simplesmente. Então, como se uma represa tivesse se rompido, a verdade veio à tona. Estive com sua mãe, Angela Rivas, por quase um ano. Quando ela engravidou, entrei em pânico com o escândalo. A voz de Victor falhou. No hospital, quando vi que vocês tinham deficiências, tomei a decisão mais vergonhosa da minha vida. Elias observava atentamente os lábios de Victor, seu rosto ficando mais pálido a cada palavra. Ameacei Angela para que ficasse em silêncio. Paguei para que ela não falasse. Victor continuou, os ombros caídos, disse ao meu assistente para levá-los embora, para deixá-los na floresta. Convenci-me de que vocês não sobreviveriam. Elias de repente se virou e saiu pela porta, desaparecendo no corredor. O som de seus passos desapareceu rapidamente. Luca permaneceu, lágrimas enchendo seus olhos, mas sem cair. Por que agora? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Victor deu um passo à frente, cuidadoso para não ultrapassar limites. Por que ver vocês? Me lembrou do homem que eu poderia ter sido. Não estou pedindo que me perdoem. Estou pedindo uma chance para tentar. Depois de um tempo, o resort se ajustou a um ritmo inquieto. O escândalo trouxe atenção indesejada, mas a maioria dos hóspedes continuou sua estadia, fascinada pelo drama que se desenrolava. Elias se recusou a falar com Victor ou a participar de refeições onde ele pudesse estar presente. Em vez disso, isolou-se na estufa, cuidando das plantas com foco intenso. Suas mãos moviam-se com propósito entre as mudas, mas seus olhos revelavam a tempestade que fervilhava por dentro. Miriam o encontrou ali na manhã do terceiro dia, fechando suavemente a porta de vidro atrás de si. Aproximou-se devagar, dando-lhe espaço. Ele perguntou por você. Sinalizou, com movimentos delicados. As mãos de Elias pararam sobre um vaso de lavanda. Ele se virou para ela, com uma expressão dura. Não quero um passado que machuque mais do que o futuro, respondeu em sinais, com gestos firmes e definitivos. Miriam assentiu, respeitando a dor dele sem insistir. Apenas sentou-se ao lado dele, ajudando com as mudas em silêncio. Enquanto isso, Luca estava sozinho em seu quarto, com a carta de Victor tremendo em suas mãos. As páginas revelavam um homem que os observava de longe, que se importava com eles em silêncio,
que quase morreu na frente deles sem revelar sua identidade. As palavras descreviam a vergonha de Victor, seu arrependimento e sua crescente admiração pelos homens que eles se tornaram, apesar de seu abandono. Luca leu a carta 2 vezes. Depois a dobrou cuidadosamente. Colocou-a na gaveta, tomado por emoções que ainda não conseguia nomear. Nos alojamentos dos funcionários, sussurros seguiam os gêmeos por toda parte. Ouvi dizer que foram deixados para morrer, comentou um dos ajudantes da cozinha. Você consegue imaginar descobrir que seu pai é Victor Langston? Respondeu outro. Eles estão lidando com isso com tanta dignidade, observou a chefe das camareiras. Eu estaria desmoronando, ou processando por milhões. Alguém acrescentou com uma risada que logo se apagou. Luca passou pela sala de descanso, ouvindo a conversa cessar quando ele apareceu. Ele acenou educadamente, mas continuou andando, sem saber como lidar com a pena e a curiosidade nos olhos deles. Naquela época, Caleb Reis e Miriam Reis haviam construído um pequeno banco de madeira, esculpida sob os galhos extensos do que chamavam de a Árvore Velha, o exato local onde encontraram 2 bebês em uma cesta tantos anos atrás. O banco era simples, mas bonito, alisado pelo tempo e pelas visitas ocasionais, com padrões intrincados de folhas esculpidos no encosto. Luca levou Elias a esse lugar sagrado, longe dos olhares curiosos e dos sussurros no resort. A floresta os acolheu com sons e cheiros familiares, agulhas de pinheiro estalando sob os pés, pássaros cantando no alto e o cheiro terroso de musgo e decomposição que sempre significou lá. Sentaram-se lado a lado no banco, os ombros quase se tocando. Nenhum dos dois falou por um bom tempo. Elias olhava para o pedaço de terra onde foram abandonados, sua expressão indecifrável. Luca esperou pacientemente, dando ao irmão o tempo que precisava. Finalmente, as mãos de Elias se moveram em sinais fluidos. Você acredita que as pessoas podem realmente mudar? Luca ponderou a pergunta com cuidado, observando um raio de sol filtrar pelas árvores. Nós mudamos, respondeu em sinais. Por que ele não pode? Elias desviou o olhar, com o maxilar tenso. Mas algo na lógica simples do irmão pareceu tocá-lo. Seus ombros relaxaram um pouco. Enquanto isso, na pequena capela de pedra na cidade vizinha, Victor Langston ajoelhava-se sozinho no último banco. Seu terno caro destoava do banco de madeira desgastado. Suas mãos tremiam enquanto as juntava. Ele não orava por perdão, não acreditava merecê-lo. Em vez disso, pedia força para enfrentar o que viesse a seguir, fosse a rejeição ou a possibilidade muito mais assustadora de aceitação. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ele sussurrava palavras entrecortadas que ecoavam na capela vazia. Não por mim, murmurou. Por eles, deles paz, qualquer que seja a decisão deles. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas janelas da pequena sala de conferências no retiro Ridge Pine Summit. Victor Langston havia chegado cedo, desenrolando grandes plantas sobre a mesa com mãos trêmulas. Alisava a gravata repetidamente, um hábito nervoso que não conseguia abandonar. Miriam Reis foi a primeira a chegar, seus olhos bondosos, atentos e protetores. Quando os gêmeos entraram juntos, Luca com sua leve mancada, Elias com a postura ereta, a tensão na sala aumentou. Obrigado por virem, disse Victor, sua voz mais suave do que o habitual tom de sala de reuniões. Queria compartilhar algo com vocês. Ele desenrolou as plantas com cuidado. Elas revelavam planos arquitetônicos detalhados de um edifício moderno, com jardins, rampas e espaços abertos. Este é o Centro de Esperança Reis, explicou Victor, olhando diretamente para Miriam. Nomeado em homenagem a você e Caleb.
os verdadeiros pais que esses meninos mereciam. A mão de Miriam foi à boca, seus olhos se arregalando. É um centro de reabilitação projetado para ser totalmente inclusivo, continuou Victor. Estou liquidando 30% das ações da Langston Holdings para financiá-lo adequadamente. Ele fez uma pausa, reunindo coragem, e gostaria de oferecer a vocês dois a oportunidade de ajudar a liderá-lo. Luca examinou as plantas com atenção, traçando os caminhos acessíveis com o dedo. Isso não é para compensar o que fiz, acrescentou Victor, sua voz falhando levemente. É para garantir que ninguém mais seja deixado para trás. Elias permaneceu perfeitamente imóvel, sua expressão indecifrável. Mas ele ficou sentado. Não saiu furioso como antes. Na linguagem silenciosa de seu corpo, isso dizia muito. Miriam enxugou uma lágrima do rosto. É lindo, sussurrou. Luca levantou os olhos das plantas e fez um leve aceno de cabeça. Não exatamente perdão, mas reconhecimento. Um começo. As mãos de Elias permaneceram pousadas em seu colo, mas seus olhos sustentaram o olhar de Victor firmemente pela primeira vez desde que soube da verdade. Ao amanhecer, a praça da cidade fora do retiro Ridge Pine Summit estava agitada. Dezenas de moradores se reuniram, alguns segurando cartazes feitos à mão, outros apenas sussurrando entre si. A notícia da manhã espalhou a história de Victor Langston como fogo. Os gêmeos abandonados, o escândalo e agora o centro de reabilitação. É só para aparecer, gritou um homem de meia-idade usando uma jaqueta xadrez. Mais um rico tentando se livrar dos problemas com dinheiro. Perto dali, uma senhora idosa balançou a cabeça. Você não viu aqueles meninos crescerem como eu vi. Se eles estão dispostos a ouvir, não deveríamos fazer o mesmo. Equipes de filmagem se posicionaram estrategicamente ao redor da praça. Repórteres seguravam microfones, os olhos atentos a qualquer sinal dos gêmeos Langston. Quando Luca e Elias finalmente saíram pela entrada principal do resort, a multidão avançou. Microfones foram empurrados em direção aos seus rostos. Luca, como é descobrir que seu pai te abandonou? Elias, você vai aceitar o dinheiro de Victor Langston? Luca colocou a mão protetora no ombro do irmão. Nenhum dos dois se abalou ou demonstrou raiva. Apenas acenaram respeitosamente e continuaram andando, mantendo uma calma impressionante diante da enxurrada de perguntas. Victor observava de longe, parado na porta, com o rosto pálido, mas determinado. Na coletiva de imprensa improvisada uma hora depois, os repórteres disputavam espaço. Todos esperavam que Victor ou os gêmeos falassem primeiro. Em vez disso, Miriam Reis avançou, seus cabelos grisalhos brilhando à luz da manhã. Criei esses meninos desde que eram bebês, começou, com a voz firme apesar das câmeras. Vi eles superarem cada obstáculo com dignidade e força. Ela olhou para Victor, que estava com a cabeça levemente inclinada. Redenção se conquista, não se exige. Mas quando você ama como nós amamos esses meninos, aprende a reconhecer uma mudança verdadeira quando a vê. Seus olhos percorreram a multidão. É isso que vejo em Victor Langston hoje. Os gêmeos estavam ao lado dela, e seu silêncio era mais poderoso do que qualquer palavra poderia ser. Ao anoitecer, a floresta adquiriu um tom dourado, enquanto Victor Langston seguia pelo caminho estreito até a cabana da família Reis. Seus sapatos caros, inadequados para trilhas na mata, acumulavam lama a cada passo. Em suas mãos, ele carregava uma pasta de couro desgastada, que parecia fora de lugar em contraste com seu terno sob medida. Miriam e Caleb Reis estavam sentados no banco de madeira sob o velho pinheiro, o mesmo local onde duas vidas pequeninas foram abandonadas décadas atrás. Quando viram Victor se aproximar,
O rosto de Caleb endureceu, mas Miriam colocou uma mão suave em seu braço. "Obrigado por me receberem", disse Vítor com a voz trêmula. Sentou-se ao lado deles, abrindo a pasta com dedos trêmulos. Quis esquecer. Admitiu, tirando pulseiras de hospital amareladas. Mas nunca consegui. Ele dispôs fotografias desbotadas, entradas de diário, escritas em momentos de dor secreta, e pequenos sapatinhos de tricô que comprou, mas nunca entregou. Caleb olhou para os objetos. "Você guardou isso todo esse tempo?" Victor assentiu. "Todo aniversário, todo Natal, eu me perguntava." Miriam tocou uma pequena foto de Ângela Rivas. Ela era linda. "Ela queria ficar com eles", sussurrou Victor. "A vergonha era toda minha." O som de passos os fez virar. Luca e Elias apareceram na beira da clareira, com expressões cautelosas. Victor levantou-se imediatamente, reunindo coragem. "Este é meu adeus, a menos que vocês me peçam para ficar." Sua voz falhou enquanto estendia as pequenas pulseiras de hospital. "Isso pertence a vocês." Ele colocou as lembranças no banco e se virou para partir, com os ombros curvados enquanto caminhava lentamente em direção ao caminho. Elias pegou uma das pulseiras, passando os dedos sobre a impressão desbotada de seu nome de nascimento. Pela primeira vez, desde que soube a verdade, ele olhou para a figura de Vítor se afastando sem a dureza do ressentimento nos olhos. Do nada, Elias Langston apareceu à porta da cabana de Victor Langston naquela noite. Sua batida foi suave, mas determinada. Quando Victor abriu a porta, seu coração quase parou ao ver seu filho ali, sozinho, com as mãos inquietas ao lado do corpo. "Elias!" Victor sussurrou, mal acreditando no que via. Elias deu um passo à frente, seu rosto uma tela de emoções. Então algo extraordinário aconteceu. Ele abriu a boca e, com uma fala hesitante, sua voz suave e enferrujada de anos de silêncio, ele sussurrou: "Você nos deixou." Mas voltou. As palavras pareciam esgotá-lo. Seus ombros tremiam com o esforço de falar em voz alta, após tantos anos de silêncio. Victor ficou paralisado, lágrimas escorrendo por seu rosto, marcado pelo tempo. Ele não conseguia se mover, falar ou respirar. Elias enfiou a mão no bolso e tirou a pulseira do hospital. Com cuidado deliberado, ele a colocou sobre a pequena mesa de madeira entre eles. "Ajude outros como nós." Elias continuou, cada palavra cuidadosamente formada. "É assim que você conserta." A mão de Victor cobriu a boca, abafando um soluço. Passos soaram na varanda e Luca apareceu na porta. Ele carregava uma pasta debaixo do braço. Seus olhos se moveram do irmão para Victor, um entendimento passando entre eles. Luca deu um passo à frente e colocou os documentos sobre a mesa ao lado da pulseira. "Nós decidimos", disse simplesmente. "Os gêmeos vão se juntar como cofundadores do Centro de Esperança Reis." Victor olhou para os documentos, depois de volta para seus filhos. Um sorriso rompeu suas lágrimas. Um sorriso de alguém sobrecarregado por uma graça imerecida. Ele sabia que não merecia o perdão deles, mas os meninos o ofereceram mesmo assim. Não pela paz dele, mas pela própria cura deles. Naquele momento, algo profundo e não dito passou entre os três homens. Não o laço de uma família tradicional, mas algo talvez mais poderoso. Uma conexão forjada através da dor, da escolha e da decisão de seguir em frente juntos. Na manhã seguinte, Victor Langston chegou à prefeitura ao lado de Luca e Elias. Os três homens subiram juntos os largos degraus de pedra, cada um carregando uma parte da documentação necessária para registrar formalmente o Centro de Esperança Reis. Victor percebeu que a leve mancada de Luca se tornava mais evidente nas escadas,
Mas seu filho avançava com dignidade silenciosa, sem nunca pedir ajuda. Lá dentro, eles se dirigiram ao balcão onde uma mulher de meia idade, de olhar gentil, os cumprimentou. "Bom dia, senhores", disse ela, aceitando a pilha de documentos. Começou a revisá-los, sua caneta movendo-se com eficiência por cada página. Ao chegar aos documentos de fundação, ela fez uma pausa, levantando ligeiramente as sobrancelhas. "Tem certeza de que quer seu nome por último, Sr. Langston?" perguntou, olhando diretamente para Victor. A maioria das pessoas na sua posição gostaria de ter o nome em destaque. Victor olhou para os filhos antes de responder. "Quero que o nome deles venha primeiro. Agora é o legado deles." A funcionária assentiu com um pequeno sorriso e continuou a processar a papelada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a construção no local do futuro centro já havia começado. Escavadeiras limpavam o terreno, enquanto trabalhadores marcavam as linhas da fundação. Os gêmeos insistiram em estar ativamente envolvidos em todos os aspectos do projeto. Passaram horas com arquitetos, garantindo que o edifício fosse inclusivo e acolhedor para pessoas com todas as habilidades: portas mais largas, sinalização tátil, alertas visuais junto com os sonoros. Victor estava um pouco afastado da atividade, observando enquanto Elias usava a linguagem de sinais para explicar algo a um capataz da construção, que assentia com interesse genuíno. Perto dali, Luca revisava as plantas com o arquiteto principal, apontando áreas específicas que precisavam de ajustes. Um sentimento estranho tomou conta de Victor enquanto os observava. Orgulho, sim, mas algo mais profundo também. Ele percebeu que se sentia mais humano ali, entre essas fundações humildes, do que em qualquer arranha-céu que já possuíra. Seu império de vidro e aço, de repente parecia vazio comparado a este lugar sendo construído com coração e propósito. Isso, sussurrou para si mesmo, é o que realmente significa legado. Mais tarde naquele dia, Elias estava na entrada da escola primária Oak Ridge, dedicada a crianças com várias deficiências. Suas mãos tremiam levemente, enquanto segurava o pequeno cartão com os tópicos que havia preparado. Luca colocou uma mão firme no ombro do irmão. "Você não precisa falar se for muito difícil", lembrou Luca gentilmente. "Você pode usar sinais e eu traduzo." Elias balançou a cabeça com firmeza. Ele queria usar sua voz. A voz que manteve em silêncio por tantos anos. Isso era importante demais. O ginásio da escola estava lotado de crianças, pais e funcionários. Banners coloridos pendiam das paredes e cadeiras de rodas estavam posicionadas ao lado dos assentos comuns. Enquanto os gêmeos caminhavam em direção ao palco, Victor se acomodou discretamente na última fila, sem querer desviar a atenção do momento dos filhos. O diretor os apresentou calorosamente, e quando Elias se aproximou do microfone, um silêncio tomou conta da sala. Luca estava ao lado dele, pronto para apoiar se necessário. Elias respirou fundo. Quando falou, sua voz era suave, mais clara. "Fomos deixados", começou, as palavras saindo devagar, "mas fomos encontrados." Ele fez uma pausa, reunindo forças. As crianças o observavam com olhos grandes e compreensivos. "Estávamos quebrados." Sua voz se firmou, "mas fomos amados." Os olhos de Luca brilhavam de orgulho enquanto seu irmão continuava. "E agora, construímos." Elias gesticulou com as mãos, a linguagem de sinais dando ainda mais força às suas palavras. A simplicidade e a honestidade de sua mensagem ressoaram por toda a sala. Um a um, os presentes se levantaram, aplaudindo com emoção genuína. Algumas crianças expressaram sua gratidão em sinais, enquanto outras aplaudiam em voz alta. Do fundo da sala, Victor assistia, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não fez menção de enxugá-las.
O homem que um dia abandonara aqueles meninos por vergonha, estava agora testemunhando sua coragem, sua resiliência, sua capacidade para o bem. Sentiu algo se romper dentro de si, a última barreira entre quem ele havia sido e quem poderia se tornar. Victor não estava apenas assistindo seu filho falar. Ele estava aprendendo a ser humano novamente. Ao amanhecer, uma luz dourada banhava o recém-construído Centro de Esperança Reyes. O edifício se erguia imponente contra o fundo de pinheiros, suas paredes pintadas em amarelos quentes e azuis suaves. Rampas largas se curvavam graciosamente ao lado das escadas, e jardins com plantas nativas cercavam a entrada. Murais coloridos decoravam as paredes externas. Cenas de trilhas na floresta, mudas gêmeas crescendo altas e mãos estendidas em direção ao sol. A comunidade se reuniu em grande número. Famílias, com crianças em cadeiras de rodas, casais idosos e donos de negócios locais se misturavam no amplo gramado. A expectativa vibrava entre a multidão enquanto aguardavam o início da cerimônia. Victor Langston estava próximo ao fundo, com as mãos cruzadas à frente. Embora tivesse financiado o projeto, parecia satisfeito em permanecer fora dos holofotes. Seus olhos seguiam Luca e Elias, enquanto eles cumprimentavam os convidados com sorrisos calorosos. Quando chegou a hora do corte da fita, a multidão se aquietou. As tesouras enormes brilhavam sob a luz da manhã. Em vez de avançar, Victor fez um gesto para que Luca e Elias tomassem o centro do palco. "Este é o momento de vocês", disse ele em voz baixa. Elias olhou para as tesouras e depois para Victor. Com uma expressão determinada, ele estendeu a mão e puxou gentilmente o braço de Victor, convidando-o a se juntar a eles. "Este é seu também", disse Elias, sua voz suave, mas clara. "Nós construímos juntos." As palavras pairaram no ar entre eles, uma ponte sobre anos de dor e separação. Luca assentiu em concordância e, juntos, os três homens se posicionaram diante da fita vermelha brilhante. Com as mãos unidas nas tesouras, eles fizeram o corte cerimonial. A multidão explodiu em aplausos. Miriam e Caleb Reis estavam de braços dados perto da frente, lágrimas escorrendo livremente por seus rostos. Eles observavam enquanto seus meninos, os bebês que haviam encontrado na floresta tantos anos atrás, conduziam o primeiro tour pelo centro, dando as boas-vindas a todos nesse santuário de cura e esperança. Enquanto isso, Victor Langston estabeleceu uma nova rotina no Centro de Esperança Reyes. Todas as manhãs, ele chegava cedo, vestido não com seus habituais ternos sob medida, mas com camisas simples de botão e calças confortáveis. Ele se movia pelos corredores com um propósito tranquilo, arrumando cadeiras para as sessões em grupo, organizando papéis no escritório ou ajudando na cozinha. A equipe rapidamente se acostumou com sua presença. Victor nunca dava ordens ou tentava assumir o controle. Em vez disso, fazia perguntas, aprendia os procedimentos e seguia as orientações dos coordenadores do centro, muitos dos quais eram décadas mais jovens que ele. Numa tarde ensolarada, Victor estava limpando mesas na sala de atividades quando um menino em cadeira de rodas se aproximou dele. "Você é um dos irmãos?" perguntou o garoto, olhando para cima com olhos curiosos. Victor sorriu, colocou o pano de lado e se ajoelhou para ficar na altura do menino. "Não", disse ele suavemente. "Sou homem sortudo por aprender com eles." O menino assentiu pensativo. "Eles estão me ensinando linguagem de sinais", compartilhou orgulhoso. "Elias diz que minhas mãos falam lindamente." Victor sentiu um calor se espalhar pelo peito. Ele está certo. Eu também ainda estou aprendendo. Mais tarde naquela noite, depois que a maioria dos visitantes já havia partido, Luca e Elias convidaram Victor para se juntar a eles no pequeno café dentro do centro.
Os 3 homens se sentaram em uma mesa de canto, compartilhando uma refeição simples de sopa e pão fresco. Os vegetais do jardim estão fazendo uma sopa excelente, comentou Luca, quebrando o silêncio confortável. Elias assentiu entusiasmado e fez um sinal que fez Luca rir alto. O que ele disse? Perguntou Victor. Ele disse que sua cara, quando a senhora Henderson corrigiu seu sistema de arquivamento, hoje foi impagável. Traduziu Luca, sorrindo. Victor riu, balançando a cabeça. Ela está certa. Eu estava fazendo tudo errado. Enquanto continuavam a refeição, compartilhando histórias e risadas ocasionais, Victor percebeu algo profundo. Pela primeira vez em décadas, ele não se sentia como um empresário bilionário ou um pai fracassado. Ele se sentia parte de uma família, simples, imperfeito e aceito. Eventualmente, Miriam Reis pediu a Victor Langston que se encontrasse com ela no pequeno jardim atrás do Centro de Esperança Reis. Era uma tarde tranquila, com a luz do sol filtrando-se pelas folhas do velho carvalho. Victor chegou pontualmente, seus passos mais lentos hoje em dia, mas seus olhos mais claros do que tinham sido em décadas. Obrigada por vir, disse Miriam, dando um tapinha no banco ao lado dela. Os cabelos prateados de Miriam capturavam a luz enquanto ela mexia em sua bolsa de couro desgastada. Victor sentou-se, com as mãos repousando no colo. Está tudo bem? Miriam puxou um envelope amarelado, com as bordas suavizadas pelo tempo. Carrego isso há 21 anos, disse ela. Escrevi no dia seguinte a Caleb e eu encontrarmos os meninos. Victor prendeu a respiração quando ela lhe entregou o envelope. Estava endereçado de forma simples, ao homem que os abandonou. Nunca o enviei, explicou Miriam, com a voz suave. Eu não sabia quem você era ou como encontrá-lo, mas precisava escrever essas palavras de qualquer maneira. Com dedos trêmulos, Victor abriu o envelope e desdobrou a carta que estava dentro. A caligrafia era cuidadosa e decidida. Ao homem que os abandonou, hoje, segurei seus filhos nos braços. Eles são pequenos, mas fortes. Um chora alto, enquanto o outro observa tudo com olhos atentos. Não sei por que você os deixou na floresta, mas quero que saiba que agora estão seguros. Eu deveria odiá-lo pelo que fez, mas o ódio consome muita energia, e esses meninos precisam de todo o amor que podemos dar a eles. Então, em vez disso, rezo por você. Rezo para que um dia você se torne o tipo de homem que seus filhos merecem. E agora, vejo que você se tornou. Miriam Reis. Victor fixou o olhar na última linha, acrescentada recentemente com uma caligrafia um pouco mais trêmula. Ele pressionou a carta contra o peito, tomado por emoções que não conseguia nomear. Lágrimas escorriam por seu rosto marcado pelo tempo. Você sabia? Ele sussurrou. Você sabia que eu os encontraria novamente. Miriam balançou a cabeça. Eu esperava. Há uma diferença. Ela colocou a mão suavemente em seu braço. Quando vi você com eles no centro ontem, o jeito como você prestava atenção aos sinais de Elias com tanta concentração, o respeito em seus olhos quando Luca falava, soube que era hora de lhe entregar isso. Victor dobrou cuidadosamente a carta e a colocou de volta no envelope. Obrigado, disse ele, a voz rouca de emoção. Por tudo que você deu a eles, por tudo que você me deu. Mais tarde naquela noite, quando o sol começava a se pôr, Victor dirigiu até o pequeno cemitério nos arredores da cidade. Caminhou lentamente entre as lápides até encontrar a que procurava. Uma simples placa de mármore com o nome Angela Rivas e as datas de seu nascimento e morte. Ele se ajoelhou ao lado do túmulo, colocando um pequeno buquê de flores silvestres junto à pedra. Em seguida, tirou a carta de Miriam e a colocou cuidadosamente ao lado das flores.
Eles conseguiram, Angela, ele sussurrou, a voz embargada. E são melhores do que eu jamais mereci. À distância, Victor avistou Luca e Elias esperando respeitosamente junto ao portão do cemitério. Eles haviam se oferecido para acompanhá-lo, mas Victor pediu para ter aquele momento sozinho. Nossos filhos encontraram seu caminho, continuou Victor em voz baixa. Eles descobriram o amor e um propósito. Estão mudando vidas, Angela. E de alguma forma, encontraram em seus corações a generosidade de me deixar caminhar ao lado deles. Enquanto a brisa da noite agitava as árvores, Victor sentiu um peso sair de seus ombros, um fardo que carregava há 21 anos finalmente deixado para trás. Tocou suavemente a lápide, depois se levantou. Era hora de se juntar aos seus filhos. Naquele instante, o sol começou a se pôr sobre a floresta, pintando o céu em tons de âmbar e rosa. Victor Langston caminhou lentamente pela velha trilha, seus passos medidos e deliberados. Ao seu lado, Lucas se movia com sua característica leve mancada, enquanto Elias fazia sinais para Miriam que a faziam sorrir. Caleb vinha por último, carregando uma pequena cesta coberta com um pano xadrez. Os 5 seguiam em um silêncio confortável pela mata. Folhas caídas estalavam sob seus pés, e o aroma de pinho pairava no ar. Aquele caminho guardava memórias para todos eles, algumas dolorosas, outras preciosas. É logo ali, disse Miriam suavemente, apontando para uma clareira onde a luz do sol filtrava-se pelos galhos de um antigo pinheiro. O coração de Victor acelerou à medida que se aproximavam. Aquele era o lugar, o exato ponto onde sua vida se partiu 21 anos atrás, onde as vidas de seus filhos realmente começaram. Ele parou à beira da clareira, de repente incerto. Luca percebeu sua hesitação e colocou uma mão firme no ombro de Victor. Está tudo bem, disse ele. Estamos todos aqui juntos. Eles se reuniram ao redor do tronco maciço do velho pinheiro. Suas raízes se espalhavam pelo chão da floresta, criando o berço natural onde Harold Finch uma vez colocou uma cesta com 2 meninos recém-nascidos. Uma pequena placa de bronze agora repousava contra o tronco, recentemente instalada, mas parecendo pertencer ali desde sempre. Victor se ajoelhou para ler as palavras gravadas em sua superfície. Do abandono nasceu a esperança, do silêncio veio a força, da dor construímos a paz. Elias se agachou ao lado dele, passando os dedos sobre as letras gravadas. Quando olhou para Victor, seus olhos estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Suas mãos moveram-se nos padrões graciosos da linguagem de sinais que Victor vinha estudando diligentemente há meses. Obrigado por nos escolher agora, Elias sinalizou. Victor engoliu em seco, suas próprias mãos tremendo levemente enquanto sinalizava de volta, e então falou em voz alta. Gostaria de ter feito isso antes, mas estou aqui, para sempre. Miriam e Caleb estavam próximos, suas mãos calejadas entrelaçadas. Eles haviam criado esses meninos desde a infância, amando-os em cada desafio, e agora observavam enquanto o círculo familiar se expandia para incluir o homem que um dia os havia abandonado. À medida que o crepúsculo se aprofundava ao redor deles, vagalumes começaram a aparecer, suas pequenas luzes piscando na escuridão crescente. Eles flutuavam ao redor das 5 pessoas sob a árvore antiga, iluminando seus rostos com um brilho suave e intermitente. Nenhuma palavra era necessária naquele momento. Estavam juntos, uma família formada não pela perfeição, mas pela escolha de curar, perdoar e seguir em frente. Se você gostou da história de Victor, Elias e Luca, escolhi a dedo esta próxima história que você vai adorar. Não perca. Clique aqui para assistir.